vezes nós não nos acovardamos diante de uma situação, principalmente quando é uma situação nova, com a qual nós nunca nos deparamos. E aí nós vemos aquele mundo à nossa frente e pensamos, melhor voltar, mas não é isso que faremos, porque era uma vez. Seja forte, seja corajoso. E nessa semana nós temos duas parashiot. Eu não tinha me atentado a isso no início da semana. Então fizemos um estudo no último vídeo sobre a primeira delas e agora estamos aqui na nossa segunda porção de estudos semanais, que também é bastante curtinha. Então, vamos ao tema. Moisés está cansado, não sei se você se lembra, ele já tem 120 anos e ele não passará o Jordão. Não que ele não quisesse, ele queria, mas Deus não permitiu por causa de um erro dele lá atrás. Depois compartilho aqui no final do vídeo para você se inteirar sobre este assunto. Mas 120 anos são 120 anos. Moisés passou os primeiros 40 anos no Egito, que foi onde ele nasceu, e ali ele matou 2 homens e fugiu do Egito. E passou 40 anos na terra de Midian, que foi onde ele conheceu a esposa dele e teve aquele período ali. Depois desses 40 anos, ele viu a sarça ardente, aquela que pegava fogo, mas não se queimava, que é onde Deus o chamou. Então ele já foi libertar o povo do Egito, com 80 anos já era um senhor. Depois disso, eles passaram 40 anos do deserto e eis aqui Moisés com os seus 120 anos de idade, fazendo o seu último discurso antes do povo entrar na terra de Canaã. E Moisés está justamente falando sobre força, sobre coragem. O povo estava acostumado com a presença de Moisés, que Moisés era uma antena ali, né, direta com Deus. Nunca houve outra pessoa como Moisés. E as pessoas ali sabiam disso. Mas Moisés falava para eles, falou, não, sejam fortes, sejam corajosos, porque Deus vai adiante de vocês. Ele que vai fazer com que essa entrada na terra de Canaã, na terra de Israel, seja bem-sucedida. Então Moisés estava fortalecendo o povo para uma nova fase, porque essa fase do deserto era um momento muito espiritualizado. As pessoas se alimentavam diretamente do maná, que já supria todas as necessidades deles. E segundo a tradição, eles não iam nem no banheiro, era uma coisa chiquíssima. E agora eles iam entrar no mundo material. Eles iam deixar de ser sustentados exclusivamente por Deus, pelo maná, pela água que Deus preparava. Eles tinham ali cobertura para andar no sol, tinha uma coluna de fogo durante a noite para que eles não sentissem frio, para que eles não se perdessem. Então, era uma manifestação de milagres constante. E agora não. Eles entrariam no mundo material, onde eles precisariam sustentar a si próprios. Eles teriam que plantar, criar animais, e era uma nova vida. E as pessoas estavam meio assim, né? Como é que vai ser sem Moisés? Como que é isso? Essa coisa de terra, de Israel? Eles eram nômades, andavam para lá e para cá, e agora eles seriam fixos. Eles eram muito juntinhos e agora na terra de Israel eles iriam se espalhar, cada tribo iria ser direcionada para o seu lugar. Então seria realmente uma coisa muito nova. Então Moisés estava falando para eles ali, sejam fortes, sejam corajosos, porque Deus está adiante
de vocês. E depois Moisés falou isso para Josué, porque Josué também já fazia ali algum papel, ele já era importante, ele já era comandante do exército, mas ele tinha Moisés, ele não era um líder assim sozinho. E eles não tiveram que conquistar terras enquanto estavam com Moisés. Conquistaram algumas, mas Moisés estava ali e agora é uma coisa diferente mesmo. Então Moisés falou para Josué também: seja forte, seja corajoso, Deus está diante de você. É Deus que vai fazer, é Deus que vai cumprir a promessa que ele mesmo fez aos nossos ancestrais. E Moisés falar com Josué foi também muito importante, porque isso foi feito na frente de todo mundo. Então já deixava claro, não que não estivesse, as pessoas já sabiam disso, mas passava mais ainda a confirmação de que Josué era a pessoa escolhida para que continuasse como líder, continuasse essa jornada com o povo de Israel. Era como se Moisés estivesse passando o bastão ali para Josué. Então, todas as pessoas também tinham o mesmo respeito por Josué, o mesmo respeito que tinham por Moisés antes, de servirem Josué, de obedecerem Josué, saberem que Deus estaria em Josué e que Deus estaria comandando agora, a partir desse momento, através de Josué. Então, isso também trouxe autoridade para Josué na frente daquelas pessoas. E nesse estudo também é passada uma instrução para o povo ler a Torá todos juntos. Os levitas iriam fazer a leitura, de 7 em 7 anos. Que de 7 em 7 anos era o período do perdão das dívidas, e nesse momento todos deveriam ir para o lugar onde Deus escolheria lá em Israel, se reunirem e fazerem a leitura de toda a lei. Isso também faria com que eles se mantivessem unidos, porque, como eu disse, agora eles ficariam mais espalhadinhos, E eles tinham essa obrigação de se unirem para essa leitura da Torá. Mas não era só nesse momento que eles deveriam se unir, não. Eles vinham para Jerusalém, que aqui não estavam sabendo ainda, mas depois nós ficamos sabendo, no tempo de Davi, que Deus escolheu aquela região. Então eles vinham para Jerusalém para todas as festas judaicas, para fazer ali tudo junto. Depois de tudo isso, Deus conversou com Moisés, revelando ali um pouco do futuro, como seria. E nós estamos vendo como Moisés já estava assim bastante sensível, E mesmo no estudo passado, da outra paraxá desta semana, do vídeo passado, nós já estamos vendo Moisés falando meio que num tempo futuro, de como serão as coisas lá na frente. E aqui Deus está falando com Moisés, que o povo vai adorar outros deuses, que eles vão quebrar a aliança, que eles vão estar contra Deus, e vai contando toda a história, como ela se desenrolaria. E isso nos traz uma advertência que é, quando eles entraram na terra de Israel, eles ficaram muito bem, ficaram felizes, viram a promessa de Deus cumprindo-se em sua vida. E esse sentimento de alegria foi afastando as pessoas de Deus. E às vezes surgiam alguma dificuldade ou outra, e eles viam como é que os povos resolviam essas questões e já quiseram imitar também, falando, não, vou seguir esse caminho aqui, vai que... Porque nós sempre queremos fazer coisas novas, Esse povo que entrou na terra de Israel não era mais aquele que saiu do Egito, que viu aqueles grandes milagres das pragas e tudo aquilo. Não que eles não vivessem em milagre, eles viviam, mas milagre é aquilo, comum, coisa do dia a dia, é assim que se vive. Deus nos serve. Então, essa é uma coisa muito interessante que nós precisamos pensar, que Deus não é nosso funcionário, mas eles cresceram vendo isso, Deus os servindo.
E acho que ali nessa entrada na terra de Israel, e eles tendo que fazer as coisas, perdeu-se um pouco esse negócio de Deus nos serve. Então, além daquela alegria, da vida folgada, da tranquilidade, ainda foi perdendo essa noção de que Deus os servia, e aí foram entrando nessa idolatria e se afastando de Deus, e Deus contou tudo isso para Moisés. Que nós estejamos alertas, então, que nunca esqueçamos de onde viemos, que não esqueçamos de agradecer a Deus pelo cumprimento de suas promessas em nossa vida, pelas respostas às nossas orações, quando Ele atende os nossos pedidos, que nós humildemente fazemos, e agradecermos em todo o tempo, porque não existe nada mais maravilhoso do que agradecer enquanto está tudo bem. Porque se isso não acontece, a coisa dá uma piorada, né? E aí nos lembramos, nossa, Deus. E aí voltamos a pedir e orar e tudo aquilo. Talvez não precisasse disso se nós estivéssemos sempre alertas no sentido de mantermos a gratidão e mantermos essa gratidão de uma forma ativa. Não é assim agradeço não, é ativo, servindo a Deus com aquilo que nós podemos, com o nosso melhor, né? Então, gratidão, eu acho que é mais isso aí. E eu já estou aqui agradecendo de forma antecipada pelo seu like que você vai deixar aqui neste vídeo, a sua inscrição neste doce canal. Quero também que você compartilhe esta mensagem com as pessoas que você ama e nos encontramos aqui na próxima página.